O projeto da reforma da Previdência pode levar o Brasil a ter uma das normas mais rígidas do mundo. É o que aponta o jornal Folha de São Paulo. O valor integral do benefício só será pago para quem trabalhar 49 anos. Neste assunto, então, vamos convocar dois especialistas. Temos aqui o advogado especialista em direito previdenciário Décio Scaravaglione e também o vice-presidente de Cindy Lojas de Porto Alegre, Arcione Piva. Sejam bem-vindos para que a gente possa iniciar esse debate. Eu gostei da chamada que a gente botou na internet, que é uma senhora assim pensando, olhando lá para Brasília. Está todo mundo com o foco de olho, especialmente o vovô, a vovó. Será que vai ser só vovô e vovó que vai se aposentar? Estou muito preocupado se vai chegar até a velhice, né? Vou começar com o doutor Décio, depois o doutor Arcione. Sejam bem-vindos. Boa noite. Prazer, Arcione. Prazer estar de novo aqui contigo, Bives. A questão toda ela está ligada, talvez, a uma excessividade, uma rigidez muito grande desse projeto, porque o Brasil vem envelhecendo, a população brasileira vive mais. Nós temos hoje, na média da população, cerca de 75 anos entre homens e mulheres. Tem uns vírgula, alguma coisa que eu aqui não tenho bem em mente, mas é 75 anos e alguma coisa. Mas aí, quando eu chego aos homens, eu já baixo para 71 anos. E aí, se eu vou para os estados brasileiros, e aí que a coisa começa a ficar um pouquinho mais complicada, e eu conversava com a Arcione antes de entrarmos aqui no ar, e realmente, por exemplo, no Piauí e no Maranhão, os homens vivem uma média de 66 anos, 66,6, 66,9, ou seja, essas pessoas, ao completar a idade de 65 anos, elas terão uma expectativa, pela regra nova, de usufruir dessa aposentadoria 1 ano, 2, 3, 4. Óbvio que essa média, com o passar do tempo, também tende a aumentar, sim, como eles têm acompanhado o resto do país. Mas é preocupante, porque se estabelece um padrão que não é para o Brasil ainda. Inclusive, eu examinava alguns estudos que foram feitos a respeito disso, onde é revelado que a idade referida, por exemplo, Japão, Turquia, Noruega, Suécia, colocando coisas da Europa, da Ásia, enfim, em países desenvolvidos, a bem da verdade, nós não temos ainda lá, nesses países, os 65 anos. Nós estamos em faixas ou movimentos, uma transição para chegar nessa idade. Então, por exemplo, no Japão hoje, o que me foi dado acesso pela leitura, estudo, é de que nós teríamos em torno de 60 a 62 anos. E aqui no Brasil, surpreendentemente, passamos do nada, ou seja, a aposentadoria por tempo de contribuição hoje em dia não tem uma idade mínima estabelecida. Sim. Existe uma aposentadoria por idade de 65 para o homem, 65 anos para o homem e 60 para a mulher, mas isso para quem não conseguiu granjear 30 anos de contribuição sendo mulher ou 35 homem. Então, do nada, na tempo de contribuição, nós vamos partir para um parâmetro muito alto, mesmo com o país envelhecido, mesmo com o país, apesar da crise econômica atual, aos trancos e barrancos, foi evoluindo. Hoje, sim, nós temos, comparando com a década de 70, uma sobrevida muito maior do povo brasileiro. Mesmo todo mundo envelhecendo na fila do SUS. Exatamente. Bom, mas o governo culpa o menor número de jovens e o envelhecimento da população. Esse, pelo menos, foi um dos argumentos que o doutor Décio trouxe. Arcione, na sua concepção, realmente a gente enfrenta um problema previdenciário? Sem dúvida. Boa noite. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade que o Cindy Lojas aqui está sendo representado aqui por mim. Não tenho dúvida que sim, que é um problema. Existe esse problema muito grande, né, na sociedade brasileira, ele precisa ser tratado, né? Eu até estava também conversando com o Décio aqui antes da gente entrar no ar, falando de alguns problemas que a Previdência brasileira enfrenta. 2 grandes problemas são, primeiro, muita gente ganhando muito pouco, dos que estão aposentados, e uma boa parte ali ganhando salários enormes, né? Chega a ser dezenas de milhares de reais, juízes, enfim, aquela classe ali uma certa classe ali que ganha muito, né? Então, essa disparidade, o que eles contribuem não justifica essa grande diferença do 2.000, 3.000, ou do salário mínimo que a maioria ganha, né? Para esses de grande salário, não justifica o que cada um contribui. O segundo grande problema que
tem que ser enfrentado, de fato, é que se continuar do jeito que está, ela se torna insustentável até curto, médio prazo. Não precisa nem longo prazo, a curto, médio prazo, ela vai se tornar insustentável com a Previdência. Isso acaba o governo ter que gerar aí aquelas respostas que vêm prontas, né? É o calote, dos pagamentos de dívida pública, enfim, ou até não pagamento dos próprios direitos previdenciários, né? Como já temos muitos estados não pagando em dia, o caso do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, alguns municípios, muitos municípios não pagando em dia seus salários, pode acontecer também com a nossa Previdência. Então, achamos que isso precisa ser enfrentado e eu vejo que também não tem uma solução 100% para todo mundo, né? Não vai, qualquer solução que venha, nenhuma delas que a gente tem ouvido nos últimos anos vai agradar a todo mundo. Sim. Sempre tem aqueles que acham que pode ajudar mais, pode ajudar, outros que acham que deveria ajudar menos, a exclusão de algumas classes que a gente também discutiu antes aqui fora do ar, dos militares e algumas outras classes que estão fora desse pacote. Sim. E já é um problema também. Então, isso tudo tem que ser enfrentado. Estão sendo privilegiados, de certa forma. E isso é ruim, né? Então, esperamos que isso seja... A gente luta tanto para acabar com os privilégios no Brasil e, de certa forma, está surgindo mais privilégio. Mas eu acho que alguma coisa tem que ser feita e é melhor fazer alguma coisa agora do que nada por mais um bom tempo. Bom, você de casa, se tem alguma dúvida, o tempo está curto hoje, mas está aberto o espaço. 99588-2374, 99588-2374. Não é para ligar, é para você participar através do aplicativo WhatsApp. Mande a sua mensagem, a sua pergunta ou a sua opinião. Vamos explicar, acho que a primeira pergunta que as pessoas vão fazer tem muita gente que não entendeu esse cálculo. A gente vem do fator previdenciário, agora tem esse novo cálculo. Décio, dá para a gente resumir o que vai mudar? Fundamentalmente, pode mudar? Desculpa. Fundamentalmente é estabelecida a idade mínima de 65 anos. Isso já causa uma grande mudança com relação à estrutura de hoje, porque, por exemplo, o que eu disse? Na aposentadoria por idade hoje, que tem tempo reduzido, é só a carência, 15 anos ou 180 contribuições, da mulher se exige 60 anos e do homem 65. A partir da PEC 287, que é essa proposta de emenda condicional, nós vamos ter idade igual para os dois. Então, a mulher não tem mais essa diferença de 5 anos a menos. E por que a mulher sempre teve essa diferença de 5 anos a menos? Porque a mulher, na verdade, ela não ocupa ainda o mesmo lugar que o homem no mercado de trabalho e, quando ela tem o seu posto de trabalho, ela geralmente tem a responsabilidade dos filhos que ficam muito mais com a mãe do que com os pais. Sim. Ainda hoje nós já temos, né, a questão da participação paterna na criação infantil, na tradição cultural brasileira, e talvez mundial não era assim. Mas, enfim, não sei se é esse o momento que deveria ser corrigido esse desnível, mas na PEC está prevista a unificação das idades. E a situação que eu tenho hoje hoje a mulher com 30 anos de contribuição e 55 anos de idade, por exemplo, ela pode se aposentar com 100% da sua média contributiva. Por quê? Porque ela tem os 85 pontos, 85, no mínimo 30 de contribuição, e o resto pode vir do tempo ou da idade. O exemplo clássico, 30 anos de contribuição, 55 de idade. Bateu os 85 pontos, ela está isenta do fator previdenciário. Agora, a mulher que, por exemplo, tiver 30 de contribuição e 48 de idade, o que vai acontecer? O fator previdenciário rouba dela cerca de 40 e tantos %. Na nova regra, ela vai até os 65, sendo mulher, não tem mais a fórmula 8595, cai o fator previdenciário. Mas, em compensação, entra outro inconveniente. Qual é esse inconveniente? Existe um coeficiente de cálculo fixo de 51%, quando se chega aos 65 anos de idade, e cada ano de contribuição que o cidadão ou cidadã tiver, vale mais 1%. Então, o que acontece? 30 anos de contribuição mais 51 são 82% da média contributiva. Sim. Então, cai a perda do fator, cai a absolvição do fator, que não tem mais a fórmula, né? E ela vai se aposentar com 30 anos de contribuição, 65 de idade, 82% da média. Nesse caso, perde 18%.
Porque só vai conseguir 100% de coeficiente de cálculo quem tiver o quê? 49 anos de contribuição. Sim. Só de idade a pessoa já vai ser quase idosa. Mais a diferença. Então, o pressuposto é que para chegar aos 65 com 49 de contribuição, deve ter iniciado com 16 anos, compulsoriamente, sob pena da sua média não ser 100%. Vai ser muito difícil chegar aos 100%. Bom, vamos raciocinar aqui, né? Como as pessoas vão perdendo a capacidade produtiva ao longo dos anos, né? O fato de uma pessoa ter de trabalhar mais para se aposentar não implica em ela aceitar empregos com salários mais baixos ou, com isso, reduzir o valor do benefício final? É provável. Eu não concordo, desculpa, Décio, mas a proposta do debate é essa, né? A experiência faz com que as pessoas possam até ganhar mais. Sim. Vai depender muito da qualificação que essa pessoa se deu ao longo desse período de contribuição, vamos dizer assim, né? Se ela se preparou para... Posso fazer só um contraponto mínimo? Concordo. Sim. Mas isso entre nós e aqueles que trabalham com a força bruta. Esses são a questão. De qualquer forma, todos têm possibilidades, né, de se educarem, né? Mais ou menos, cada um busca o seu caminho. Mas se qualificarem, se estiverem qualificados lá na maioridade, ou na melhor idade, vamos dizer assim, sim, eles vão estar preparados até para ganhar mais. Bom, dentro da lógica, a gente discute muito isso dentro da universidade, a gente vive a sociedade de aprendizado ao longo da vida. Ou seja, não tem mais aquele período, vocês... Né? Agora estou me achando mais novo aqui do debate, mas enfim, a gente viveu um período, ou pelo menos acompanhei meus pais, onde a pessoa se qualificava um terceiro grau completo, ou até mesmo uma pós-graduação, e ali parava. E ali estava a garantia para que fosse, né, inserida no mercado de trabalho. A gente está vivendo essa transformação e essa lógica, pelo que eu entendi, vai contribuir com isso. Que o indivíduo tenha que se aprimorar durante a vida inteira, para que ele possa, por exemplo, traduzir a experiência dele em qualificação. Efetiva. Perfeito. Né? Mas essa diferenciação entre os trabalhadores é importante. Nem todo mundo, por exemplo, trabalha, né, só com a cabeça. Porque esse desequilíbrio que o Arcioni referiu corretamente entre o ganho de determinados servidores públicos com o ganho do pessoal da Previdência, a gente tem que separar elas, sim, porque o problema está na Previdência Social hoje. E a ideia é unificar todos, né? Mas tem alguns servidores públicos que ganham proventos integrais ainda hoje e tem faixas de 20, 30, 40 mil reais, ao passo que o teto da Previdência é só 5.500. Sim. Só que dentro desses 5.500 eu também tenho um desnível. Por quê? Porque eu tenho cerca de 70% do povo que ganha aposentadoria e pensão na faixa do salário mínimo, que hoje é 937, quase R$1.000. E eu tenho 80% de 1 a 3 salários. E o que resta? 20% quase arranhando o teto. Então, esse desnível existe dentro da própria Previdência. Né? Nós temos, a grande maioria ganha muito pouco, então 70% ganha R$ 937 por mês. Sim. E detalhe, com esse projeto de reforma, dependendo do número de pensionistas, a pensão poderá ser menos, a pensão por morte poderá ser menos que o salário mínimo. A gente tem que entrar nessa discussão, vamos ver se vai dar tempo, mas vamos responder aos nossos telespectadores. Quem mandou foi o Jandir, lá de Gravataí. A chance dessa PEC não passar, e quando a mulher é solteira... Boa noite, Jandir, seja bem-vinda. Eu estava acompanhando com alguns amigos que trabalham no mercado financeiro, que existe uma expectativa, o mercado financeiro também vive de investimentos externos, e eles estão, né, também não, mais do que nunca no Brasil, vive de investimentos externos, estão preocupados, né, com essa relação com as reformas, especialmente a reforma da Previdência, para que isso viabilize ou não o governo no futuro, o que, obviamente, atrai ou não investimentos. Vamos começar com a Arcioni. O que eu posso falar? A tua expectativa é que passe. Eu espero que passe. Sim. Não sei se completa exatamente como está, talvez alguma mudança no caminho seja feita, alguma redução, talvez, mas ela tem que passar. Como eu falei antes, né? O maior problema hoje é a insustentabilidade da Previdência a médio e longo prazo, ou até curto prazo. Então, ela precisa ter algumas mudanças. Se são estas ou outras parecidas, ou semelhantes, ou um pouco menos, vamos dizer assim, menos rigidez, mas tem que passar, e eu acredito que passe, alguma coisa vai passar nesse momento aí.
Décio. É, E até ajuda já na questão sobre a mulher solteira. Exatamente. A ideia, a expectativa é de que, se passar, sejam minorados esses efeitos rigorosos demais, rigorosíssimos. Até porque tem que se pensar, eventualmente, numa reforma nova para um Brasil novo, cuja população daqui a 30, 40 anos vai ser 50% de idosos. Concordo. Mas eu acho que tem que apreciar a nossa realidade social hoje, essa questão da baixa idade ainda do homem dentro do todo. O homem brasileiro usufruiria, na média, com 71 anos, 75 é do Brasil inteiro, e dos homens 71. Ou seja, 6 anos, 2 anos lá no Piauí. É muito, muito drástico isso tudo, né? E a questão, eu não entendi exatamente essa questão da mulher solteira que ele coloca. Na verdade, até deixa eu pedir desculpa, é Jadir, não é Jandir? Perdão, Jadir. E quando a mulher é solteira, acredito que seja a relação que você estava falando sobre pensão? A questão da pensão, na verdade, ela vai ter, e esse é outro problema, porque, na verdade, o homem morre mais e mais cedo que a mulher. Ambos casados, contribuindo, vão trabalhar. Sim. Ela não vai ganhar sua aposentadoria se a pensão que ele deixar for maior. Aí eu pergunto, esse dinheiro está indo para onde? Pois é. Porque hoje eu tenho direito àquilo que eu pago em meu nome e a minha cônjuge, ela recolhe e coloca as moedinhas no cofre dela. Cada um tem a sua conta. Sim. É uma conta só, mas cada um tem a sua. Então, ela faz a aposentadoria dela, eu faço a minha. Se ela falece antes de mim, eu tenho direito à minha aposentadoria e à pensão que ela alega para mim. E vice-versa. Isso vai acabar, porque eu não vou mais ter direito a uma pensão por morte e uma aposentadoria. Então, há contribuições que ficarão no espaço. Sim. Elas vão se perder. E, obviamente, vai perder renda. Isso é óbvio. Vai perder renda. A questão sobre para onde vai esse dinheiro, né? Então, tem coisas mal explicadas, né? Jefferson Santos, de Porto Alegre, no Moinhos de Vento. Para quem está com 34 anos de trabalho, muda alguma coisa? Tem essas relações, o que muda e o que não muda, né? Muda, porque, na verdade, o que acontece? Se ele tiver menos de 50 anos, ele tem que ir até os 65. Sim. Se ele tiver mais de 50, ele só vai ter que trabalhar 50% mais do que falta para ele completar os 35. Qual seja, 34 falta 1, ele vai ter que trabalhar mais 1 ano e 6 meses. Sim. 6 meses seria o pedágio dele. Tá. Caso ele tenha mais de 50. Sim. Se ele tiver menos de 50, ele vai ter que alcançar a idade de 65. Gente, o tema é muito complexo e o tempo passa voando. 20 minutos já passaram dessa conversa. É incrível, então, né? eu vou fazer o seguinte, eu vou convidar, Décio já esteve aqui outras vezes, mas Alcione, seja bem-vindo. Já estou fazendo o convite para que vocês voltem, até para a gente acompanhar, especialmente como andar esse processo, né, desse projeto, dessa proposta. Mas para finalizar rapidamente, vocês acham que isso está mudando já uma perspectiva, uma relação cultural, econômica que a gente tem com a previdência privada? Por exemplo, vocês que respondem pelo empresário já estão indicando, orientando os seus funcionários para complementar com a previdência privada? Infelizmente, o momento não é o melhor, né, Sim. para fazer esse tipo de investimento, né, de preocupação, né? Existem muitos desempregados, né? E isso faz com que as pessoas também se preocupem em guardar o dinheiro ou usar o dinheiro para sobrevivência, né? Então, talvez, melhorando um pouquinho a economia, isso seja uma ótima saída para os empresários, é começar a incentivar os seus colaboradores a trabalhar uma previdência privada para no futuro... de repente, estabelecendo relações com empresas, com fundos, claro. As empresas hoje não estão podendo fazer muita coisa, na sua maioria, né? Mas eu acho que no momento que der uma melhorada na economia, e as perspectivas são boas aí para, especialmente o terceiro trimestre em diante do segundo trimestre em diante de 2017, esperamos e podemos, acho que, sugerir isso, sem dúvida nenhuma. Claro. O Sindilar já trabalha com isso, já tem um programa lá que incentiva os empresários a ajudar os seus colaboradores a fazer a previdência privada. Todo um programa lá já especial para isso. Olha, podemos falar sobre isso numa outra oportunidade. Interessante Sem isso. dúvida. E essa transformação que eu estava imaginando, mas não sabia que já estava tão avançada com o Sindilar. E na prática, rapidíssimo, o que acontece? 80% dos benefícios previdenciários, como eu disse, são até 3 salários mínimos. Sim. Então, a esmagadora maioria das pessoas está nesse teto, nesse patamar, e provavelmente ele continue sendo achatado, porque os 5.500 que são o teto da Previdência não chegam a 7 salários mínimos. Então, vem baixando com o tempo. Sim. Qual será a tendência? Complementar com a Previdência privada complementar. Tem a aberta e tem a fechada, né?
Fechada por um grupo de funcionários de uma empresa determinada e aberta, são os bancos, basicamente, que vendem. Sim. Ok, mas vamos trabalhar para que esse setor da previdência privada, seja aberta ou fechada, tenha regras claras. É uma alternativa? Sim. Sim, mas nós temos que ensinar o povo a poupar e a capitalizar o seu dinheiro. Nós não temos essa cultura. Pois Ninguém nos ensina isso. Estou esperando essa transformação cultural, né? É Bom, verdade. gente, estão aqui vários temas que a gente vai ter que abordar numa outra conversa, mas já agradeço de antemão a presença de vocês. Sejam sempre bem-vindos e espero encontrá-los em breve para que a gente possa discutir um pouquinho mais light, né? Porque está todo mundo apavorado. Eu estou pensando, será que eu vou me aposentar? Pois é. Enfim, sejam bem-vindos. Muito obrigado. Um abraço a todos do Cindy Lojas. Desce também a gente se encontra. Grande prazer. Obrigado.